Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre a reforma previdenciária com enfoque no auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário maternidade. E para isso nós convidamos o Dr. Rafael Cimino Moreira Mota, que é pós-graduado em Direito Previdenciário pela Universidade Gama Filho, é professor de Direito Previdenciário na Unipac Barbacena e advogado nas comarcas de São João del Rei, Barroso, Barbacena e Carandaí. Dr. Rafael, quais que foram as alterações que a Lei 13.457 trouxe para os segurados? E essas alterações, elas são benéficas ou são maléficas? Pois bem, essa medida provisória 767, que você se referiu no bloco anterior, ela foi justamente convertida em lei e virou a Lei 13.457, de 2017. Ela trouxe as alterações justamente nesse prazo, nessas contribuições que o segurado tem que fazer quando ele retoma a vontade de contribuir para a Previdência, pretende buscar um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez ou um salário-maternidade. Se anteriormente, como eu disse nos exemplos anteriores, a pessoa precisava de contribuir 4 contribuições para ter direito a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, vai passar a ter que contribuir 6 meses. Então, deu uma enrijecida. E no caso do salário-maternidade, a pessoa tinha que contribuir 3 meses após o retorno das contribuições, passará a ter que contribuir 5. Ou seja, houve então um enrijecimento da legislação previdenciária quanto a esses benefícios em face ao segurado, né? É o que a gente consegue perceber diante dessas inovações. Cada vez mais vai afunilando, né, as possibilidades de concessão de benefício. Sim, infelizmente. A gente tem visto aí que, infelizmente, o segurado está sendo classificado como gasto público, quando, na verdade, o direito previdenciário está nos direitos sociais aí para investir no ser humano. O ser humano não é gasto, o ser humano é investimento. Com certeza. Né? E quais que foram as alterações que essa mesma lei, né, ela trouxe quanto aos peritos médicos do INSS e as perícias que eles realizam? Bom, a medida provisória 767 foi chamada de novo pente fino justamente por conta desse ponto que a gente vai abordar agora, porque ela trouxe um plano de carreira para os peritos, né, e trouxe um incentivo esse que já vinha sendo praticado desde o ano passado com a medida provisória 739. Esse incentivo visa, na verdade, fazer com que os peritos médicos do INSS produzam mais, façam mais perícias. A gente viu no ano de 2015, 2014, eu não me recordo agora, uma greve dos servidores do INSS, mas também dos peritos. E o motivo dos peritos era não só a remuneração, mas também a qualidade do serviço, porque era muito trabalho para pouco material humano, né? Então é notório já o fato de a gente ter pouco perito para fazer as perícias que são necessárias, né? Por outro lado, a legislação previdenciária prevê que os benefícios por incapacidade, especialmente, no caso, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, eles precisam de ter uma revisão a cada 2 anos. Ou seja, o segurado ele é convocado para o INSS a cada 2 anos para verificar se a incapacidade perdura ou não. Só que, num quadro de poucos profissionais e muitos serviços, isso nunca era praticado, né? Então, essa medida provisória do pente fino que foi convertida em lei, ela traz, então, pelo período nos próximos 2 anos, os peritos vão ser, então, incentivados com uma gratificação por perícia realizada, de modo, então, a fazer com que eles produzam mais, tenham mais um volume maior de perícias e convoquem, de fato, essas pessoas que estão afastadas há mais de 2 anos aí para fazer suas perícias de revisão. Né? E o que deve fazer o segurado que receber uma carta de convocação para uma perícia de revisão? Olha só, gente, essa perícia de revisão é justamente para, como eu disse anteriormente, verificar se a incapacidade perdura. Então é importante você levar para o médico documentos que comprovem que a sua incapacidade de fato continua, né? Então não é simplesmente levar os documentos atualizados para mostrar que hoje o seu problema persiste, mas sim mostrar todo o histórico, um dossiê de fato, para você apresentar quem é o cliente, quem é o paciente, clinicamente falando, né? Então ele tem que mostrar toda a sua vida médica, clínica, naqueles exames, laudos, atestados antigos atualizados que ele vai levar lá para o médico perito, né? Não só isso, é importante também que ele leve, junto com esses documentos, originais e cópia, né? Porque muitas das vezes pode acontecer do perito pedir para ficar com um atestado, pedir para ficar com um receituário, né? Então é bom sempre o segurado estar com original e cópia e portar os dois na hora da perícia, né? Bom, nós temos algumas outras perguntas aqui em pauta ainda, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas que os telespectadores enviaram para nós.
A Leda, de Santa Cruz, ela gostaria de saber por que a reforma da Previdência é necessária? Bom, primeiramente um abraço a você, Leda, obrigado pela pergunta. Eu, particularmente, não entendo que a reforma da Previdência é necessária, né? Mas ela está sendo, em programas anteriores, inclusive, a gente já chegou a falar disso. Mas a justificativa que se dá à reforma da Previdência é o déficit da Previdência, que é muito longo, muito extenso, melhor dizendo. O caixa da Previdência não suportaria hoje as despesas que ele tem, né? Eu falei de despesa aqui justamente tratando do ser humano como gasto, né? Essa é a justificativa que o governo tem dado, né? Nós, em diversos momentos, né, inclusive em programas anteriores, chegamos a contestar isso porque, na verdade, a Previdência ela é superavitária e não deficitária, né? E o grande problema está, na verdade, no poder público. A gestão do recurso público da Previdência é muito mal feita. E há recursos que pertencem à Previdência que, infelizmente, não são repassados à Previdência, né? Então, isso, contabilmente falando, gera um resultado negativo, né? E o que muda para os servidores de todas as esferas? Olha, é muito importante a gente deixar claro que esse ponto que nós estamos tocando hoje, que é o fruto da medida provisória 767, ela converteu em lei, isso que a gente falou mais cedo já está definitivo. Só que o resto que tem se falado de reforma da Previdência, quanto à aposentadoria por tempo, por idade, a modificação disso, modificação de pensão por morte, isso tudo ainda está no campo dos debates. Então, já passou pela comissão especial na Câmara dos Deputados, mas está pendente de votação em 2 sessões na Câmara, depois vai para o Senado e vota mais 2 sessões no Senado. Depois passar para conversão, então, vamos dizer assim, em lei, né, para coagir o povo, então, a praticar aqueles mandamentos. Então, enquanto isso está no mundo dos debates, é complicado a gente falar como é que vai ficar, né? Mas, por hora, o que já tem de certo para os servidores públicos é que, de imediato, vão ser afetados os servidores públicos federais. Eles estão caminhando para uma equiparação com a iniciativa privada, certo? Por hora, os estados e municípios vão ficar de fora dessa reforma. Mas, na verdade, eles têm o prazo de 6 meses após a definição da reforma da Previdência para poder se adequar. Ou seja, nós temos aí, no médio para longo prazo, uma equiparação entre todo o serviço público com a iniciativa privada. Essa que é a tendência da reforma da Previdência, infelizmente. E os militares serão incluídos? Não. Nessa reforma não está se discutindo militares. Só que a gente também está enxergando que, infelizmente, se essa reforma passar, nós lutamos para que isso não aconteça, mas se ela vier a passar, honestamente eu vejo que vai haver uma dificuldade dos militares em não participar dessa reforma, haja vista todo o serviço público já estar envolvido, nem que seja indiretamente por enquanto, né? Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e você de casa ainda pode mandar sua pergunta. O nosso telefone para receber mensagens é o 99972-1640 e temos ainda o telefone que você pode ligar, que é o 3372-3720. Nós voltamos já já.